quadro No Plantão. A gente vai falar um pouquinho sobre diabetes infantil e a gente vai conhecer um pouquinho da história da Rose. Ela quer saber o que ela pode fazer. Vamos acompanhar junto. Olá, meu nome é Rose e eu gostaria de saber a respeito das crianças que possuem diabetes. Os hábitos delas são diferentes? Há algum tipo de exercício específico para cada uma delas que possui essa doença? Eu gostaria de saber. Muito obrigada. Tá certo, Rose. Vamos ver o que a gente pode, como que a gente pode te ajudar. Para isso a gente tem aqui um time muito legal. Tem aqui o Dr. Everton, que já esteve aqui no Vida e Saúde antes, do Hospital Adventista, e vai ajudar a gente a tentar organizar uma rotina, tentar ver alguns pontos que a Rose pode aí melhorar na alimentação ou no estilo de vida. E também temos a doutora Marina, que é nutricionista, está aqui com a gente pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Marina? Obrigada. Olha só, gente, que hábitos uma criança diabética ou um pré-diabético precisa ter, que precisa ser diferente dos outros? Assim, o primeiro entendimento é que o diabetes infantil, ou antigamente chamado infantil, que é o diabetes tipo 1, ocorre uma ausência de um hormônio chamado insulina. E a insulina é quem pega a energia de fora da célula e coloca dentro da célula. Então, é importante que a criança tenha uma vida balanceada, tenha hábitos bem regrados em relação ao que vai comer, a horários de fazer exercício, o nível de atividade física que vai fazer, porque para conseguir conciliar a ingesta que ela vai ter que fazer de insulina externa com a absorção dessa energia. Certo. Pode ser muito comum de certas crianças que não têm uma situação balanceada, uma rotina balanceada, de repente fazer uma hipoglicemia. E por outro lado, crianças que também não sejam regradas em relação ao que usam, não têm uma dieta adequada, que já é uma parte da nossa colega nutricionista, realmente fazer uma hiperglicemia. Então, principalmente tem que ter uma rotina bem adequada, estabelecida, com uma dieta bem adequada. E eu acho que o principal, diabetes, principalmente o diabetes infantil, o diabetes tipo 1, é algo que não é só para o pai e para a mãe. Isso tem que haver uma integração da família, escola, sociedade, na verdade. Os professores, os coleguinhas, não no sentido de estigmatizar, mas no sentido de ajudar, de cooperar. E também um time multidisciplinar, que no caso o médico, o nutricionista, o educador físico, pessoas que estejam juntas observando o paciente. Marina, é difícil para a criança entender que o problema dela, ela pode cooperar com esse problema, não é? Eu acho que depende de quem está ajudando, porque como é uma criança, ela vai viver já acostumada com isso. Um adulto, talvez, ele já tenha hábitos muito enraizados e aí fica mais complicado de modificar. Eu acho que, como o doutor pontuou muito bem, acho que a parte mais importante é a educação nutricional. Não só para a criança entender, mas para os pais entenderem. Hoje em dia a gente tem métodos de contagem de carboidrato que auxiliam muito, porque a criança ela vai ser insulino dependente. Então, para ela ter uma vida normal, porque hoje em dia a gente preconiza que a criança não precisa, ela pode ir numa festinha comer um brigadeiro, ela tem que entender que a vida dela é um pouquinho mais regrada, mas que nada impede de que ela coma as coisas que as outras crianças também comem. Na verdade, se for uma criança bem educada do ponto de vista nutricional, eu acredito que ela talvez nem sinta tanta diferença em relação às outras crianças. Lógico, se existir uma colaboração... Eu acho que essa educação, assim, da comunidade em que ela está inserida, dos amigos, faz toda a diferença. Com certeza, né? Com certeza. Agora, ela vai sentir normalmente, assim, no momento que é feito o diagnóstico, ela vai sentir, assim, que ela precisa reorganizar. Sim. E, na verdade, isso não é uma tarefa de criança fazer. Então, quando uma criança procura um nutricionista, um profissional da sua área, qual é a primeira coisa que é a primeira orientação que ela recebe? Eu acho que a primeira orientação, na verdade, é dada, eu acredito que para os pais, porque talvez os pais eles já criam o paradigma de não pode, não pode. Sim. E eu acho que não é assim. Como o doutor falou, a criança ela vai ser dependente da atividade física, porque é uma coisa que colabora muito para o controle da diabetes.
E ela entender que os hábitos dela devem ser, ela tem que ter disciplina. Acho que disciplina é a palavra correta. E aí conversar de uma maneira, tentando mostrar para ela o que vai ser uma alimentação saudável. Então ela vai ter que ter uma alimentação rica em fibras. E de repente a família toda vai ter que reestruturar os hábitos alimentares, né, gente? Sim, que é o mais interessante. E todo mundo sai ganhando com isso. Né? Por exemplo, você falou assim, existem técnicas para contar calorias e tal, mas às vezes a família quer contar calorias, não, carboidratos, né? Às vezes a família quer que a criança entenda, a nutricionista passou lá uma dieta, a família quer que a criança coma arroz integral e a família toda está comendo arroz branco. E isso é injusto até, né? Porque a criança começa a se sentir assim, primeiro que ela é um fardo, porque tem que realizar tudo especial para ela, tudo diferente, tudo com sabor que ela não está muitas vezes acostumada, quando isso poderia ser feito de uma maneira mais completa, né? Mais dinâmica. Com certeza. Eu acho que muitas vezes o que acontece, a ansiedade dos pais em não entender que essa é uma doença, uma situação, na verdade, que é de longo prazo, que vai se conviver, logicamente que muito dessa ansiedade se contribui por causa da mídia. Então, muitas vezes você vê, tratamento novo revoluciona, cura o diabetes, por exemplo. Gera uma expectativa, exatamente, às vezes irreal, né? Irreal. Então, por exemplo, hoje em dia o que está surgindo? As células-tronco, está surgindo a questão do transplante de pancreático, até mesmo no controle existe também a questão de bomba de insulina especial. Então, as pessoas elas já olham para aquilo como se fosse assim, isso vai mudar tudo e vai ser... Todo o panorama vai ser... São as famosas pílulas mágicas, a gente tem coisa que resolva do dia para a noite, e né, mesmo E às vezes até mesmo no popular mesmo, a pessoa passa ali na feirinha, tem uma pessoa que diz assim, esse chá, ele cura tudo, inclusive diabetes e AIDS, isso, aquilo, enfim. Mas assim, logicamente que com equilíbrio, existe muito a se fazer e muito que pode se contribuir até para ter um melhor controle com hábitos saudáveis, com atividade física adequada, com uma nutrição adequada. Então, assim, e muitas vezes as pessoas esquecem que isso é muito mais importante, e é muito mais importante a criança ou o juvenil ele se sentir seguro, que ele tem toda uma vida pela frente, que ele pode ser produtivo. Então, assim, nós vemos pessoas em diversas áreas, muito proficientes, que chegam longe com o diabetes e ali deixa de ser um estigma para ser algo que faz parte de uma porção que a pessoa lida naturalmente com aquilo. Agora, muitas vezes o diabetes é uma doença silenciosa e nas crianças a gente precisa ficar atento a como diagnosticar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Porque eu já conheço casos de pessoas assim que foram internadas, amigos, crianças mesmo, que foram internadas sem a mínima desconfiança do diabetes e chega lá, está num estágio assim super avançado. Com certeza. Então, assim, quais são os sintomas básicos do diabetes? Como a insulina ela não consegue colocar energia para dentro, muitas vezes é uma criança que ela vai urinar muito. Entenda, nem todas as situações que se urina muito, comeu uma melancia, está num ambiente diferente. Agora, assim, poliúria, polidipsia, ou seja, urina muito, toma muita água, sente muita sede, emagrecimento, porque sem a insulina também não consegue colocar as proteínas para dentro. Olha só, e é um estigma, né, que o diabético normalmente é mais gordinho, né? Olha, pode ser... Mas esse é o diabetes tipo 2, que na verdade também está aumentando a prevalência em crianças. E aí mas é um capítulo à parte, que a gente até pode discutir. Mas assim, é aquela criança que ela emagrece, ela passa mal, de repente ela está urinando demais, ela está com muita sede. Então são alguns sinais de alerta. É lógico que existe o outro lado, né? Com a nossa população, mais de 50% dela já está dentro de sobrepeso ou obesidade. E eu estava vendo até ontem à noite sobre alguns... É um dado triste, alarmante, né, doutor? Muitas coisas acontecem até na falta de controle, e estamos falando de diabetes tipo 2. Certo. Até na hora que as famílias têm aquele bebê e eles não dão uma assistência nutricional adequada. Então, muito popular aquela história de leite com açúcar
massa em vez de ser o leite materno, especialmente. São conceitos errôneos que perduraram. Olha, a gente está numa era super assim da informação, mas esses conceitos ainda perduraram, né? E também tem uma outra coisa. Alguns estudos sugerem que a criança que ela alimenta mais no nascer com o leite materno e ela tem maior quantidade de vitamina D no primeiro ano, ela desenvolve menos diabetes, inclusive tipo 1. Interessante. Né? Queria saber, Marina, o que a gente pode oferecer seguramente para os nossos filhos ou para as crianças, os nossos, né, com quem a gente convive, porque como a gente falou aqui, a sociedade precisa estar inteirada do problema e precisa saber cooperar também. Então, alunos, os professores precisam oferecer coisas que sejam seguras. Hoje em dia, a alimentação, acho que não só das crianças, mas de uma maneira geral, ela está sendo feita de uma maneira muito rápida. Ninguém dá mais atenção para o momento da alimentação. Então, a gente encontra muito produto industrializado, que é muito rico em açúcar, muito carboidrato refinado, né, a farinha branca e etc. Que, lógico, eu acho que tem que ter um balanço, a gente não pode eliminar tudo desse jeito. No caso dos adoçantes, eu acredito que quanto mais natural a alimentação for para a criança e para o adulto, melhor. Por exemplo, adoçar o suco da criança, dá para tentar usar a fruta mais natural possível, a fruta da época. E essa questão do paladar, principalmente para o açúcar, hoje em dia a gente vê que crianças que demoram mais para ter contato com o açúcar, o sabor do açúcar, elas são menos dependentes desse açúcar. Do sabor em si, né? Açucarado, exatamente. E lembrar também o seguinte, eu acho que você tocou num ponto importante, vocês duas, que assim, muitas vezes a gente quando pensa em diabetes, a gente pensa açúcar, açúcar, açúcar. Sim. Mas existem outras formas de açúcar que também eles entram dentro do metabolismo e também existem os carboidratos. Então, às vezes você tem um alimento que ele é sem açúcar, no sentido de que tem adoçante, mas a quantidade de carboidratos é tão grande que dá uma sobrecarga e também vai dar problema. Acaba sendo um contrassenso, exatamente. Né? Então, tentar evitar esses carboidratos refinados e se tiver na preparação, então conjugar com uma fonte de gordura ou uma fonte de proteína, fibras, que vão atrasar essa digestão e com certeza a criança vai ser beneficiada, porque ela não vai deixar de comer, mas ela também tem que entender que aquele ali é um momento, né? Não é sempre, não precisa ser sempre. Não é só criança diabética, eu acho que todo mundo, Verdade. Né?